Amigos, Irmãos, a paz do Senhor. Nós somos o canal Testemunho Bíblico e hoje nós estamos com um vídeo mais do que especial. Nós estamos com um novo quadro, nós estamos trazendo essas novas séries para vocês. Tudo isso para aprendizado e para edificação da nossa fé cristã. E hoje nós estamos com o quadro Roda de Conversa, onde nós estaremos aqui reunidos, o nosso convidado especial, para estar debatendo sobre os assuntos cristãos. Enfim, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso e também deixar o seu like se você gostar dessa nova série e também deixar suas críticas construtivas e seus argumentos para fortalecer o nosso canal. Se inscreva no nosso canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações, enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pois bem, hoje nós estaremos tratando sobre um tema bastante relevante e polarizado nas academias em geral: criacionismo ou evolucionismo. O que foi a linha de pensamento teórica do evolucionismo? Quem foi aquele que sistematizou-a? E o criacionismo, o que diz? Será que é viável crer ou não crer no criacionismo? Qual é a visão bíblica? E para tratar desse tema, nós estamos com o nosso muito digno e respeitável Jackson, que estaremos tratando sobre esse tema. Jackson, por favor, se apresente para nós, em nome de Jesus. Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, um tema bem relevante, um tema a qual todos nós precisamos ter ciência, precisamos saber a diferença e saber como defender a nossa fé. Creio que será uma conversa bem produtiva, uma conversa bem reflexiva. E ao final desse vídeo nós queremos trazer uma mensagem para você, para que você possa defender a sua fé acerca das coisas da vida. É aquilo que nós chamamos na teologia de apologia ou apologeta, a defesa da fé cristã. Como diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estejam preparados ou prontos para responder àqueles que perguntarem a razão da esperança de vocês. Façam isso de maneira respeitosa e de maneira longânime. É isso que estaremos tratando sobre esse comentário do evolucionismo e criacionismo. E para iniciar, nós iremos falar sobre esse tema que é bastante debatido nas universidades, nas escolas. Tenho certeza que você já ouviu sobre isso, né, na sua aula de ciências, sobre evolucionismo, que o homem e todas as coisas foi através de uma evolução. Nós estamos aqui através da evolução. E para iniciar, nós queremos fazer as 5 perguntas que são feitas sobre o evolucionismo, sobre o propósito da vida, que nós iremos também debater neste vídeo, que elas são a origem, de onde vimos, a identidade, quem somos, o propósito, por que estamos aqui, a naturalidade, como devemos viver e o destino, para onde vamos. E é interessante observar, já quero iniciar minha fala, que esses 5 propósitos da vida, de onde vimos, que é o primeiro, e para onde vamos, que é o último. Se a teoria do evolucionismo estiver certa, talvez ela pode até acertar de onde nós vimos, talvez da evolução. Mas quando nós chegamos ao propósito da vida, qual é o propósito da vida? No evolucionismo, dá para dizer que existe algum propósito? Existe algum motivo a mais pela qual estamos aqui? No ponto de vista evolucionista. Se Deus é o Criador, melhor dizendo, se Deus não é o Criador, então o que é certo e o que é errado para nós seres humanos? Aí a gente entra na permissividade moral. Moral. E no relativismo moral também. Exatamente. Aqui, se Deus não existe, se Deus não é o Criador de todas as coisas, como o Cláudio falou, qual o propósito de estarmos aqui? O que é certo e o que é errado? Entra o relativismo moral, entra a lei moral, entra tudo aquilo que foi falado na Revolução Francesa. Mas o evolucionismo ele erra porque se Deus não é o Criador, se não há um Criador, o que é que vai acontecer daqui para frente? O que é que acontece depois da evolução? Para onde é que vamos? Chegamos até aqui. O evolucionismo ele diz do passado ao presente, mas não fala do futuro. Não nos dá uma esperança. Não nos dá uma certeza. Se no criacionismo, para ele só existe o começo, assim dizendo, não existe futuro, não existe o fim. Se não existe o céu para ele, né, o destino eterno para nós, o céu ou o inferno, se não existe, então a vida não teria sentido. Você poderia fazer o que fosse aqui na Terra
porque no final não ia dar em É nada. como disse Stephen Hawking no seu livro Deus é um Delírio, a gente viraria poeira cósmica. O próprio Stephen Hawking. Pra que Poeira fazer? cósmica. Pra que fazer o certo se não existe o certo? Já que analisamos que, infelizmente ou felizmente, a teoria da evolução ela não nos dá nenhuma expectativa de vida, o que propriamente diz, Jackson, a teoria da evolução? Segundo Charles Darwin, segundo Lamarck, a teoria da evolução é a teoria da seleção natural das espécies. As espécies vão segregando fatores, como também diria Mendel, e devido a essa segregação, elas tendem a evoluir. Foi assim que surgiu as primeiras pessoas, foi assim que surgiu a primeira matéria. Segundo o experimento de Miller e Urey, eles diziam que na Terra primitiva havia compostos inorgânicos, que esses compostos eles dariam origem a compostos orgânicos. O experimento dele constituía em pegar um material esse amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água, e aí aquecer. E quando eles aqueciam, esse experimento dava descargas elétricas. E aí eles diziam que por esse experimento dar descargas elétricas, materiais inorgânicos traziam materiais orgânicos. Eles tentando comprovar o que o evolucionismo diz, eles fizeram esse experimento no ano de 1953 e chegaram a essa conclusão. Só que no ano de 1960, os geoquímicos fizeram outra vez esse experimento e chegaram à conclusão que isso aí não passou de uma falácia do evolucionismo. Fizeram com hidrogênio, com nitrogênio e com dióxido de carbono em vez de água. E tiveram o mesmo resultado. Ou seja, viram que essa teoria é imensamente relevante para saber como foi a origem da vida. O evolucionismo ele diz que há uma segregação, uma evolução. Mas quando vamos provar na prática, isso aí não se faz presente e não temos certeza acerca disso. É importante destacarmos também que a teoria da evolução não é a única teoria que existe a respeito das origens. Exato. Para percebermos que claramente a teoria é um ponto, é uma especulação, é um meio para se tentar chegar a uma determinada verdade. Entretanto, a gente vai no decorrer observar as falácias e os problemas da teoria da evolução. São alguns. Outro tema que é bastante discutido nas universidades é a respeito da criação do universo, né? Que nós que acreditamos no Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, assim como está em Gênesis, mas tem a teoria do Big Bang, né? A grande explosão. É muito interessante se analisar porque uma explosão formou tudo e tudo versus alguma coisa não se resume em argumento, em fatos concreto, né? Tem que ter uma base para a criação. Uma explosão ela não poderia trazer, como nós estávamos falando já antes, sobre o design gráfico, né? Que as maravilhas que há no universo, a natureza, o ser humano, os seres humanos, os animais, tudo isso foi planejado por uma mente brilhante. Mas, no seu ponto de vista, o que você tem a falar sobre? É um pouco contraditório a gente dizer que nada se juntou com nada para formar alguma coisa. É um pouco contraditório dizer que uma explosão onde tem mais força para destruir iria construir alguma coisa. É um pouco contraditório dizer que por causa de uma explosão, um universo tão vasto, um universo tão grande ficou ordenado. É contraditório dizer que uma explosão organizou cada planeta no seu devido lugar, organizou as estrelas, organizou o céu, o universo em geral. Só uma pausa, eu lembro de uma explicação que ele disse que se você pegasse material de construção, tijolos, cimentos, terra, telhado, madeira, móveis, juntasse tudinho num montão, soltasse uma bomba e esperasse explodir. Quando explodisse, será que iria formar uma casa? Eu acho interessante sobre isso aí que a gente estava falando, principalmente sobre a relação da mente pensante para criar e para pré-ordenar as leis da natureza. A harmonia, já dizia Shakespeare. Por que música ao invés do ruído? Ou ruído ao invés de música? Por que as coisas na natureza, mesmo com notas diferentes, elas se encaixam e produzem aquilo que a gente chama no latim de unissono? Ou seja, uma música em perfeita harmonia. Em Jó,
me lembrei desse texto, capítulo 38, quando Deus vai responder a Jó depois dessas indagações. No versículo 4 e 5 ele diz o seguinte: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Versículo 6. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a pedra de esquina? E no versículo de número 10, ele diz o seguinte, 11. Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos, falando do mar. E disse, até aqui virás e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas em polas. Aqui está falando da relação em que o mar, ele chega na praia, mas as suas ondas voltam, porque Deus pôs limites. Como é que a gente explica isso pelo Big Bang? E é interessante, teve uma vez que houve um debate, um certo ateu, ele disse, então se Deus colocou ferrolhos e portas, então por que existe enchente? Porque o mar às vezes transborda. Aí a resposta foi, porque é porta, às vezes Deus, ele abre. É interessante a gente falar também que como é que uma explosão ele iria colocar a Terra na suíte presidencial do universo. Nem um pouquinho mais para frente, nem um pouquinho mais para trás. Por que a Terra não está no lugar de Mercúrio, que é o primeiro planeta do Sistema Solar? Porque a Terra não está lá atrás, está no meio. Onde está Netuno? Se ela fosse um pouco mais próximo do Sol, a gente não suportaria o calor. Fosse um pouco mais próximo da Lua, a gente não suportaria o E a frio. atmosfera, que protege-nos dos raios violetas do Sol, para a gente não acabar causando em nós câncer de pele, alguma coisa que vai nos detrimentar, algo nocivo. Uma explosão poderia... Pensar cada detalhe. Meu irmão, olha, eu sou meio cético em relação à teoria do Big Bang, viu? Eu sou meio cético. Como é que uma explosão ela iria dar origem aos oceanos? Tem que ter mais fé, vamos ser sinceros, tem que ter mais fé no evolucionismo, no Big O livro Bang. de Norman Jayes fala, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu, porque para a pessoa acreditar na evolução tem que ter muito mais fé do que acreditar que Deus ele criou. E eu vou além, vou soltar um aspa, eu vou além. Eu creio que isso não é fé, é fideísmo. É você crer sem com base, sem evidências, sem nada. Você crê por crer. É apenas querer distorcer algo que já está certo. É apenas querer criar alguma ramificação para tentar distorcer, mesmo sem provas, mesmo sem base, mesmo sem nenhuma convicção. É muito, muito, muito interessante e assim, é muito corajoso, eu diria, você crer que uma explosão, ela organiza não só o universo, mas organiza um planeta. Como é que uma explosão ela teria esse poder todo? Tudo bem, vamos acreditar que organizou o universo. Surgiu o Big Bang e organiza o universo. Coloca cada planeta no seu lugar. Mas aí vamos falar a nível de planeta Terra. Como é que essa explosão que surgiu lá no universo, ela tem força para chegar até aqui e organizar cada coisa? Tem força para fazer uma camada de ozônio para nos proteger. Tem força para dar vida. Tem forças para organizar a natureza. Tem forças para criar terremotos, maremotos, separar placas tectônicas. Para dar condições essenciais à vida. É algo assim. E já que a gente estava falando, para a gente desvirtuar um pouco do tema do evolucionismo, o evolucionismo prega que nós, obviamente, sofremos mutações através da seleção natural. Ou seja, onde o mais forte é sempre mais apto para os mais fracos. Só que, inclusive, eu estava vendo alguns vídeos sobre o tema e eu percebi, eu já vi muitos casos de seres ou animais mais hostis, mais fortes em relação ao poder, inclusive a cuidarem de filhotinhos de outras espécies. Não se constituiria assim uma falácia? Pois é. Se o mais forte sobrevive, porque o mais forte cuida do mais fraco. E eu acho que uma informação que seria importante os nossos internautas saberem é que, principalmente no século XIX, meados do século XIX, quando Charles Darwin ele elaborou, porque nós precisamos saber que Sócrates já falava sobre uma escada evolucionista. Entretanto, aquele que sistematizou, aquele que colocou no papel mesmo foi Charles Darwin, por isso que ele é conhecido. Entretanto, Charles Darwin, nos seus 2 livros, A Origem das Espécies e A Origem do Homem, ele utiliza 800 vezes a proposição é provável que e podemos supor que. Nem Charles Darwin se arriscava a dizer contundentemente a afirmar que aquela era a verdade basilar. Não tinha certeza. Até porque o nome já diz, né? Teoria. Teoria. É algo que visa explicar. É algo que desde Sócrates, como o senhor falou, desde Lamarck, desde Darwin, até os dias de hoje, ainda não há um consenso entre eles mesmos, evolucionistas, dizer, não, isso aqui aconteceu assim, isso aqui veio daqui, foi aqui que teve a origem. Então,
esse tempo todo ainda não conseguiram ter base para afirmar os seus estudos, para afirmar os seus ensinamentos. Então é algo que tem que ter muita fé mesmo para acreditar. E eu não me lembro agora o nome da organização científica, mas no início dos anos 2000, se eu não me engano, uma organização científica de vários cientistas de Chicago, enfim, de várias academias, principalmente norte-americanas, Pensilvânia, enfim, Harvard, Oxford, eles promulgaram uma nota com mais de 100 cientistas renomados que discordavam veementemente da teoria da evolução. É aquilo que infelizmente a gente vive, uma polarização nas academias, onde se falar do criacionismo, onde se falar que existe uma mente pensante é algo de desdém. Só que entretanto vários e vários cientistas sérios e renomados que não têm nenhum acordo com religião, muito menos protestante, discordam veementemente da falácia da teoria do evolucionismo. Ou seja, para ver que a gente, como cristãos que defendemos o criacionismo, nós estamos bem acompanhados, diga-se de passagem. Bem acompanhados e bem respaldados. Exatamente. Houve um certo evolucionista por nome de Haeckel. Esse homem, ele teve a audácia de pegar a imagem de embriões dos animais, dinossauro, galinha, cachorros e seres humanos, e juntar todas numa só imagem. Essa imagem ele trouxe a público dizendo que a garantia da teoria da evolução é exatamente essa, que todos somos iguais em nível embrionário e vamos seguindo até evoluir. É aquilo que a gente falou da Matrix, né? É uma Matrix e as ramificações. Só que com o passar do tempo descobriu-se que ele teve a cara de pau de falsificar as imagens. Por muito tempo ele foi considerado um grande visionário, a teoria da evolução era o que deveria ser seguido, só que com o passar do tempo foram analisando as imagens e chegaram à conclusão que ele havia falsificado as imagens para fazer parecer que elas eram verdadeiras. A falta de honestidade intelectual. E aí caiu por terra toda a falácia, tudo que ele falou. Falando sobre cientista, que como cristão, a gente que é criacionista, acredita, e estamos bem acompanhados, um deles, brasileiro, bem conhecido, é o cientista Enéas, não sei se já ouviram falar, bastante conhecido. Ele disse, no debate, fizeram um jovem, foi uma pergunta a ele, uma moça, e disse, uma dúvida que quase todo mundo tinha, disse: se você é ateu? E ele disse não, e respondeu mais uma vez, não. Ele disse: eu como cientista, estudando esse tempo todo, eu não consigo entender e compreender como a ciência estuda os mínimos detalhes e saber que esses mínimos detalhes eles vão se juntando, formando grandes detalhes que seres humanos, animais, o universo, e tudo isso, o universo, e tudo isso eu não consigo não prever e não ver a mão de um criador. Por exemplo, se a gente analisar os nossos códigos genéticos, principalmente o DNA e o RNA, meus irmãos, as informações genéticas que estão ali contidas é algo surreal. Por exemplo, inclusive a gente aprendeu isso na aula de biologia, inclusive a gente aprende que a adenina se liga à timina, citosina à guanina, enfim, os códigos, as informações dos nossos pais que são passadas de geração a geração, dos nossos avós, dos nossos parentes. É interessante falar, entrando também nessa aulinha de biologia, que a gente aprende que o ser humano, desde a primeira célula, o zigoto, até a fase adulta, o ser humano ele tem aproximadamente 800 tipos de célula no seu corpo. Cada uma desenvolvendo uma função que é vital para o ser humano. Quando uma sofre uma deficiência ou morre, o corpo geralmente, principalmente o cérebro, dá informação para que as outras células reponham o dano que fora causado. Meus irmãos, eu me lembro do Salmo 139. Esse salmo é um salmo de Davi, é lindo. E ele fala, a partir do versículo de número 12, diz o seguinte, do Salmo 139. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Versículo 13. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Eu te louvarei porque de um modo espantoso e terrível eu fui formado. Ele continua dizendo: e entretecido, ou seja, entrançado, formado nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe.
E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. É assim, a gente lê esse texto e a gente percebe que literalmente a teoria da evolução, por mais sincero que sejam Charles Darwin, Sócrates, Lamarck, esforçados, intelectuais de peso, a gente não pode renegar isso, eles têm uma importância gigantesca no mundo científico. Entretanto, eles não conseguem suprimir ou suplantar ou explicar o modo terrível e espantoso, como diz Davi, que fomos formados. É aquilo que Salomão também ele dizia no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim não sabes os caminhos de Deus. Ou seja, a evolução, a teoria da evolução, com os seus cientistas renomados, com os seus pesquisadores, com homens inteligentíssimos da história, ainda não conseguiram chegar a dizer como é que acontece, como é que uma vida é gerada dentro da barriga de um ser humano. Como é que alguém que é embrião vai se desenvolvendo, vai criando ossos, vai criando cabelos, vai criando unhas e chega ao mundo na forma de uma criança. É impossível não ver aí a mão de um criador. É impossível não ver os detalhes de uma mente pensante, de uma mente brilhante. É impossível não ver aí detalhes que levam a crer que existe alguém por trás de tudo isso. Por exemplo, o irmão está atrás do quadro do testemunho bíblico, e inclusive a gente falou isso antes de entrar propriamente dito no vídeo. Quando nós olhamos para esse quadro, nos dá a ideia de que existe uma mente pensante por trás. Existe alguém que arquitetou, inclusive muito lindo, que arquitetou, que planejou, que colocou as letras, enfim, os versículos. Tem que ter uma mente pensante. Eu tenho certeza que uma pessoa em sã consciência não vai chegar aqui e vai dizer que esse quadro está aí pelo acaso. E quando nós olhamos para algo mais complexo, que é o mundo, que é o ser humano, que é o DNA, enfim, meus irmãos, é só afirmar como Norman Geisler, não tenho fé para ser ateu. Você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, com celular, com computador, se eu lhe disser que esse aparelho que você tem em mãos, que está na sua frente, ele surgiu de um acaso, você acreditaria? E por que o mundo é algo muito mais complexo? Meus irmãos, vamos ser sinceros, é uma incoerência total. É uma incoerência total. Inclusive, o senhor falando sobre isso, me lembrei do texto de Paulo aos Romanos, ou o Salmo 19, os céus proclamam a glória do nosso Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E outra vez Paulo, ele dizendo lá em Romanos capítulo de número 1, que a natureza, os poderes invisíveis de Deus se manifestam através da criação. Ou seja, nada mais, nada menos de que a criação é um quadro pintado por um autor com pensamento, com design, com uma intelectualidade, por vontade própria, enfim, pela sabedoria inescrutável de Deus. Não tem como refutar, não tem como. É interessante observar que Freud, ele diz que, é um nome bastante conhecido, ele diz que Deus foi criado pelo homem. Ele tem a teoria de que Deus, ele criou o homem. Ele diz que o homem criou Deus. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós vivemos com medo, nós temos necessidade. As necessidades humanas, elas são esgotáveis. Todos os dias, todas as horas, nós temos necessidade. E nós sempre temos medo de algo. Então ele diz que isso, o homem queria uma solução para o problema. E qual é a solução? Ele olhava para um e não achava. É como se nós vemos um exemplo hoje clássico, é sobre a situação do nosso país, sobre as coisas que estão acontecendo. As pessoas estão procurando solução em uma pessoa, em um homem, e eles não estão achando. Então, Freud, ele dizia o quê? Que o homem, ele criou Deus exatamente por causa disso. Ele queria uma solução para os seus problemas, aqueles que passavam fome, aqueles que estavam tristes, aqueles que tinham uma amargura no seu coração. Ele queria uma solução para o seu problema, ele não encontrava em homem. Então, na sua imaginação, ele criou um ser divino. Mas o homem, ele não criou Deus. Se o homem tivesse o poder de escolher, o homem escolheria Deus, o homem escolheria que Deus não existisse. Se o homem tivesse o poder em suas mãos de dizer assim, eu quero que Deus exista, eu quero que Deus não exista, ele escolheria que Deus não existia. Porque Deus não existindo para ele, ele poderia viver sua vida vãs, à vontade, assim como estamos falando da evolução, mas muito ao contrário.
se fosse pra gente escolher, a gente não escolheria que Deus existia. Inclusive, Muito deles. Norman Geisler, nesse livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, ele faz uma paráfrase de que todo coração humano existe um vazio do tamanho de Deus. Aí ele falando que Freud, ele propôs essa ideia, maluca, diga-se de passagem, que o ser humano poderia ter a capacidade de criar Deus. Só que eu acho uma incoerência tremenda, porque como alguém teria vontade de criar algo, sendo que não tem um anseio por esse algo? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26 e 27, a Bíblia diz o seguinte: de um só, ou seja, Deus falando que de um só, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Agora olha o versículo 27, que interessante. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está cada um longe de vós. Ou seja, Deus ele propôs e colocou no coração do ser humano um vazio do tamanho de Deus e até tateando para o achar. Tateando é você estar com os olhos fechados e começar a encostar em algo para tentar realmente encontrar, decidir, definir o que é realmente aquilo. É interessante que ele diz, um vazio do tamanho de Deus é porque nada que ele coloque dentro do seu coração vai preencher. Freud, ele peca, como o senhor falou, como a gente estava conversando, que o ser humano ele teria capacidade de criar Deus, mas para que ele criaria Deus? Tudo bem, é alguém que eu quero lançar as minhas culpas, as minhas preocupações, aquilo que eu não quero para mim eu vou lançar nele. Mas eu vou criar Deus para quê? Qual é a minha consciência de culpa? Aonde é que eu sei que eu estou certo e estou errado? Se não há alguém para dizer que eu estou certo ou errado. Se não há algo distinguindo o que é certo e o que é errado. Eu vou criar alguém na minha cabeça apenas para lançar culpa. Mas culpa de quê? Como foi que eu descobri que é errado, que eu tenho culpa? Então... E outro que ele ia criar um Deus que também poderia o condenar. Exatamente. Que o senhor criaria algo que poderia lhe condenar? De forma alguma. E eu, inclusive, acho interessante que você estava falando sobre essa questão da moral, do grego moralis, definir o que é certo, definir o que é errado, os costumes relacionados a um determinado povo. Eu acho interessante, me foge à mente o autor, mas o autor do livro ou da obra Os Irmãos Karamazov. Ele chegou à conclusão de que se Deus não existisse, tudo seria permitido. O senhor criaria alguém para dizer o que é certo e o que é errado para o senhor, e o senhor ter que se submeter às ordenanças prescritivas do mesmo? Não, de forma alguma. O ser humano, ele tem duas... Eu ouvi certa vez que você tem duas coisas que o ser humano não gosta de perder. 3 coisas que o ser humano gosta de perder. A primeira é tempo, a segunda é dinheiro e a terceira é poder. Ou seja, se eu posso, se eu mando e não há quem manda em mim, essa sensação é normal do ser humano, essa sensação de poder, de autoridade. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta de ter pessoas que dizem faz isso e essa pessoa faz? Agora, eu criar alguém para mandar em mim, alguém que me diga o que fazer, alguém que determine os meus passos, é algo... E pode até o condenar, né? Como já falamos. Vou criar alguém para que esse alguém no futuro venha se virar contra mim. E vamos ser sinceros, a gente já falou das inconsistências, mas será que o ser humano teria a capacidade de criar um Deus retratado como na Bíblia Sagrada? A gente sabe que, principalmente, aqueles que negam o transcendente sabem que aquilo que transcende é aquilo que passa além do natural. Como que o natural poderia explicar o ansiar o transcendente, sendo que o transcendente não deu mínimas razões para isso? Um natural querendo explicar algo sobrenatural, né? Já que a gente já falou basicamente sobre a teórica do evolucionismo, as inconsistências, entrar propriamente dito agora no tema do criacionismo. Inclusive, Jackson, o senhor estava falando algo interessante, tratando sobre a construção do livro de Norman Geisler, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que ele dedica vários e vários capítulos para tratar sobre o evolucionismo. Entretanto, ele dedica um capítulo pequenininho para falar do evolucionismo. Eu gostaria que o senhor nos explicasse e nos desse a entender o que realmente o criacionismo diz e se é mais coerente crer ou não crer no criacionismo. O criacionismo é igual fé, eu diria. Por quê? Porque está muito atrelado acerca daquilo que eu vejo. Está muito atrelado acerca daquilo que os meus olhos trazem para mim, acerca daquilo que eu acredito.
O criacionismo nos diz que houve uma mente, houve uma pessoa que criou tudo aquilo que existe. Nós, quando vamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos em Gênesis, aonde, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus, ou seja, tudo que há no céu, o universo, as estrelas, e a terra, tudo que há aqui na terra. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que o apóstolo João, ele diz que lá no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, no início de tudo, no início da linha do tempo, no início daquilo que nós conhecemos, houve alguém que colocou cada coisa no seu devido lugar, alguém que trouxe condições para que possamos viver na terra. Houve alguém que tinha um plano específico para cada criatura. Houve uma mente pensante, alguém que determinou limites da lógica, alguém que determinou limites de todas as coisas. O criacionismo nos fala acerca da criação de Deus. Aleluia. Quando a gente observa o versículo que nosso irmão Jacques leu, em João capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus Cristo, o verbo, estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, ou seja, se não fosse ele, nada do que foi feito existiria. Então nós vemos que o criacionismo é exatamente isso, a explicação de tudo que existe no dia de hoje. E eu acho interessante que o irmão Jackson estava falando. O texto de Jó, capítulo 38, é um texto lindo. Eu amo aquele texto, porque inclusive a gente já leu, e os nossos internautas, quem tiver tempo, a gente não vai ler para gastar muito tempo agora, leiam, porque fala da perfeição na qual Deus organizou tudo. E isso que nosso irmão Cláudio falou, me lembro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Paulo no Areópago, em Atenas, o grande centro cosmopolita da época. Atos, capítulo número 17, o versículo 24, diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, Deus, ele criou tudo e todos. Agora, tem muitas pessoas que infelizmente colocam em xeque, ou tentam colocar em xeque, a veracidade dos 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis. E eu acho interessante porque Jesus Cristo, na minha visão, e na visão de todos os protestantes e até católicos, ele é o maior intérprete das Sagradas Escrituras. Concorda comigo, Jackson? Concorda comigo? Exatamente. É o próprio Deus interpretando as Escrituras. A Bíblia diz em Mateus 5,17 que ele não veio para abrogar a lei, nem os profetas, mas para cumprir. O termo cumprir ali no grego plerô significa encher. Ele deu sentido pleno ao que está escrito. E em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 5, ele justamente falando a respeito do casamento, ele diz o seguinte: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador, ele acreditava no criacionismo, fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ele está citando Gênesis 2:24. Jesus, ele cria que os 11 primeiros capítulos de Gênesis eram literais. E quem não se lembra também da paráfrase que ele faz na vinda do Filho do Homem, quando as pessoas estavam comendo e bebendo, dando-se em casamento, como nos dias de Noé. Ele acreditava no dilúvio, na historicidade de Noé. Então, eu prefiro acreditar no que Cristo disse. Pois as pessoas tentam colocar em xeque essas questões, mas é só a gente acreditar que não há ninguém melhor para explicar aquilo que o Senhor diz do que o Senhor próprio. O próprio Senhor. Não há ninguém melhor para explicar aquilo que o Senhor fala. Quando a gente observa em Hebreus 1:1, antigamente, a palavra diz que antigamente Deus falou aos pais pelos profetas. No Novo Testamento foi no Filho. No Filho. O Filho é a revelação plena de Deus. O próprio Deus que veio explicar Deus encarnado. aquilo que ele falou. As pessoas colocavam em xeque o Antigo Testamento, ainda hoje, o Antigo Testamento, mas o próprio Deus se transformou carne e veio para explicar aquilo que vocês não estão entendendo. Então eu vou explicar. Para ficar mais claro para vocês. É por isso que ele cita Noé, é por isso que ele cita Adão e Eva, é por isso que ele cita Moisés, quando em João 13,16 ele diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem esteja levantado. Para Jesus, o Gênesis, o Êxodo, todos os 39 livros do Antigo Testamento eram livros
literais. E as pessoas tinham um pensamento da lei, um pensamento controverso, né? E Jesus veio, as pessoas pensavam que estavam errado, mas na verdade ele estava explicando. Infelizmente, exatamente as o que era. pessoas no tempo de Jesus, elas tinham a mania de colocar as obras da lei ou cumprir a lei como um meio de salvação. Jesus Cristo não. A lei, o cumprimento da lei é um meio pela qual nós fomos alcançados pela graça e por isso devemos viver de acordo com o estilo ético. Entretanto, para a salvação, Gálatas 2, Paulo diz que nenhuma carne será justificada pelas obras da lei, somente pelo sacrifício de Cristo. E para analisar, já perto de finalizar, eu lembro também do exemplo do pastor Takayama. Ele disse que quando ele estava na sua universidade, ele disse que ao sair da universidade em praça pública, estavam os homens bem vistosos, bem arrumados, com aparelhos de som e falando sobre a teoria da evolução. Falando que o homem veio disso, isso veio disso, isso veio daquilo. E a maioria das pessoas que estavam ali, estavam várias pessoas reunidas ouvindo os argumentos dessas pessoas. E até que chegou um cristão e quis defender a sua fé, mas não conseguiu. Até que Takayama, ele falou que ele nem pregador era nesse tempo, mas ele era cristão. Até que ele chegou e perguntou, de onde você veio? E ele respondeu, dos meus pais, de uma forma irônica, né? E perguntou, de onde seus pais veio? Dos meus avós. E foi voltando, ele foi perguntando, e essas pessoas foram voltando, que chegou numa etapa que disse que nós vimos tipo de uma fezes de uma bactéria. E nesse momento, as pessoas que estavam ali já não estavam mais com aqueles homens que já estavam do lado dele. Então, se nós observar, não tem fundamento. Se eles forem voltando na evolução, eles se perdem seus próprios argumentos. Frank Turek dizia que não tinha fé suficiente para ser ateu. Parafraseando ele, eu digo que não tenho fé suficiente para ser evolucionista. eu, sinceramente, mediante a tudo, mediante a cada detalhe da vida humana, o espetáculo que é a cada dia você poder acordar, você poder contemplar as nuvens, você poder contemplar o céu, você poder contemplar a natureza, nos dias de chuva, os pingos quando caem ordenadamente, o vento soprando. É impossível, é impossível eu dizer que uma explosão há milhões de anos atrás iria colocar ordem até hoje na vida, iria colocar ordem até hoje no universo. E Salmo 8. O Salmo 8 é um dos salmos que eu mais amo nas Sagradas Escrituras, que inclusive fala sobre a criação. E o salmista, no Salmo de número 8, a partir do versículo de número 3, olha as palavras. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que lembres dele, e o filho do homem para que o visites, contudo, pouco menor fizestes do que o Senhor próprio, no hebraico Elohim. O Senhor só nos fez menor do que a ti mesmo, e de glória e honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo pusestes debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Diante desse texto aqui, eu só tenho em mente dizer que a grandeza de Deus é algo simplesmente inexplicável. Romanos 11 e 36 Glória a Deus. é uma começando 33, onde Paulo canta um hino de adoração a Deus. Aqui fala da grandeza de um Criador. Ele começa dizendo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis o seu caminho. Aí no versículo 34 ele faz uma pergunta que é pertinente a todo evolucionista. Porque quem compreendeu o intento de Deus? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Paulo estava dizendo, quem foi que lá no princípio disse Deus faz assim, faz assim, faz assim? Porque dele, por ele e para ele são todas as Glória coisas. a Deus. Glória a Deus. É interessante também, para já encerrarmos, que até na criação, Deus ele faz tudo perfeito. Você vai ver que o final da criação, no último dia, é o homem.
Por quê? Porque imagine só você, imagine só nós. Se Deus criasse o homem no primeiro ou segundo dia, eu tenho certeza que Adão, ele iria dizer, Senhor, eu posso ajudar a fazer isso? Posso ajudar? Senhor, Deus deixa o homem para o último dia. Quem sabe Adão, quando olha para Deus, diz, Senhor, eu posso ir ali e fazer uma árvore? Deus diz, não, Adão, não precisa, já está feito. Senhor, eu posso ir ali e colocar limites no mar? Deus diz, não, Adão, não precisa, já está feito. Deus, ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele... Nada do que foi feito. É como podemos dizer, Deus ele construiu a casa, colocou os móveis, arquitetou todinha, energia elétrica e só colocou os moradores dentro. Exatamente, ele deixou o cenário preparado para que nós usufruímos, para que nós possamos usufruir desses benefícios. O irmão falando sobre que tudo que Deus fez era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31, na viração do 6º para o 7º dia, o que Deus diz? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Era muito bom. Ele foi arquiteto, foi engenheiro e foi pedreiro do mundo. E ainda deu a própria nota para o seu trabalho. Ainda avaliou seu projeto. Enfim, chave de ouro, não é chave de ouro. Acabou. Não tem mais nada para fazer, não tem mais nada para criar. E viu Deus que era bom. Era bom. Aquilo que ele fez. Graças a Deus, graças a Deus. Pois é, meus irmãos, nós estamos chegando ao final deste vídeo, desta roda de conversa, onde nós debatemos sobre esse tema. Então, nós trouxemos nosso irmão Jackson. Se você gostou, se você já vá deixando o seu like, para estar fortalecendo e para que nós possamos trazer mais quadros como este. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, aqueles que têm dúvidas acerca do criacionismo de Deus. E se você quer mais vídeos como esse, deixe no comentário, deixe seu like pra gente entender que você gostou do conteúdo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Amém.